Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ácidos e bases em química orgânica, tá? Isso aqui vai ter uma ligação com os vídeos passados, né? Principalmente naqueles que eu falei sobre a teoria protônica de Bronsted-Lowry e também a teoria ácido-base de Lewis, tá? Só que antes da gente falar basicamente sobre ácido base, a gente tem que se lembrar de uma outra coisinha, né? Que é o quê? Que é o momento de dipolo, tá? E o que é o momento de dipolo? É uma determinação dos vetores em relação ao que? A distribuição de elétrons, né? Então os vetores é como se fosse uma forma de você organizar a nuvem eletrônica, né? A tendência de organização da nuvem eletrônica, basicamente, né? E se a ideia é de dipolos, né? Significa então que tem o quê? Tem dois polos, né? Um polo positivo e um polo negativo, tá? Isso vai ser bastante importante porque a gente vai ver que ácidos e bases têm toda a relação com esses íons, tá? Que vão se formar, né? Um íon vai ser positivo e um íon vai ser negativo. Então a gente sempre vai ter aqui uma relação muito... uma cacofonia, né? Uma relação muito relacionada, tá? Com cargas, ok? Então a primeira coisa a gente tem que lembrar, tá? Sempre nós temos um átomo eletronegativo, tá? Como o nitrogênio, ele vai fazer com que os elétrons dos átomos menos eletronegativos da molécula se direcionem sobre ele, né? Então esses elétrons desses átomos, né, acabam fazendo com que você tenha uma maior concentração de elétrons sobre o nitrogênio, que cria então uma maior nuvem eletrônica. E nessa região você então fica com uma deficiência eletrônica, né? Acaba ficando uma deficiência eletrônica nessa região aqui. A gente pode ver isso daqui para amônia, né? A gente vê aqui então que o Mi dela, ou seja, o momento de dipolo, né, dela, é de 147 dBi, né? dBi é a unidade que é homenagem a um cientista, tal, e ela serve para a gente medir o momento de dipolo, tá? No caso, então, isso aqui, ela é uma molécula que possui polos, né? Pelo fato de não ser zerado aqui o momento de dipolo, tá? Por exemplo, se fosse CO2, né, o que acontece? O CO2 ele é dessa forma aqui, né? É uma estrutura linear, né? Só que aqui você tem o oxigênio, né? Nos cantos aqui, ele é bastante eletronegativo, né? Então faz com que os elétrons acabem se organizando aqui, né? Então os elétrons do carbono acabem vindo nessa região, fazendo então que a gente tem aqui essa região que fica carregado mais negativamente, né? E então sobre o carbono acaba ficando aqui o que? Acaba ficando uma região mais deficiente de elétrons, né? Então desse fato aqui, pelos vetores serem muito similares, né, ou seja, serem iguais, eles acabam se cancelando, né? E quando eles então se cancelam, né, você não tem aqui o Mi, né? O Mi ele vai ser igual a 0 dBi, tá? Então tem sempre que lembrar isso daqui. No caso aqui, por exemplo, pro dicloretano, o que vai acontecer? Aqui acontece o fato de que os átomos mais eletronegativos, tá? Eles estão nas pontas, né? O que vai então fazer com que esses elétrons do carbono acabem se direcionando sobre o cloro, né? O que leva então uma região mais carregada, mais deficiente, né, de elétrons sobre os carbonos, né? E uma região mais carregada eletronegativamente sobre os átomos de cloro, tá? Então sempre lembrar isso, como eu disse, vai ser muito importante, porque a gente vai entender melhor como se dá a formação desses íons, ok? Então vamos lá. Iniciando pelos ácidos, né? O que são ácidos em química orgânica, né? São os ácidos carboxílicos e os fenóis, ok? E sempre vai ter essa estrutura aqui, os ácidos carboxílicos, né? Então, um carbono ligado a uma dupla O e um OH, ok? Só que aí quando a gente vê esse OH aqui, a gente pode pensar lá em Arrhenius, né? Por quê? Porque lá na teoria de Arrhenius você via que todo hidróxido era uma base, né? E todo hidróxido tinha OH. Isso aqui é OH mesmo? Não, tá? Por quê? Porque aqui nós temos carbono ligado ao oxigênio e ligado a um hidrogênio, né? Então a gente tem essa estrutura aqui. Lá a gente tinha, por exemplo, hidróxido de sódio, tá? A gente tinha NaOH e isso daqui era o que? Era uma interação eletrostática, né? Deixa eu corrigir esse H aqui que ficou muito feio. Era uma interação eletrostática, né? Então a gente tem o que aqui? Uma carga positiva, uma carga negativa interagindo, tá? Então a gente tem uma interação eletrostática nesse caso aqui, tá? Aqui a gente então tem aqui essa ligação, onde no caso, quando nós temos o ácido, aqui você tem o elétron, né, do hidrogênio se depositando sobre o oxigênio, que vai ficar carregado negativamente, e o hidrogênio sai para o meio protonado, ok? Então é isso aqui que acontece tanto no ácido carboxílico
tanto quanto no fenol, tá? O fenol ele é mais fraco porque você tem um carbono ligado aqui, né? E tem uma dupla com carbono aqui, isso que fica se alternando. Às vezes você tem aqui se mantendo uma ligação simples aqui também e formando uma dupla ligação aqui, né? Então aí você tem uma delocalização, fica mais carregado negativamente aqui, e então o hidrogênio ele fica mais fortemente ligado, o que faz com que ele acabe não protonando tão fácil quanto o ácido carboxílico, ok? E nas bases, então, o que nós temos? Nós temos as aminas e as amidas, tá? Lembra que eu falei lá que toda estrutura você tem que olhar o átomo central, né? Então, por exemplo, aqui você tem um átomo de nitrogênio, ele é bem mais eletronegativo que o carbono, então você tem os elétrons, né, se localizando sobre o nitrogênio, que vai criar então o que? Vai criar uma nuvem eletrônica mais direcionada sobre o nitrogênio, né? Então isso faz com que você tenha o vetor da nuvem eletrônica, né? A direção que esses elétrons estão indo tomando esse caminho aqui, né? E obviamente, né, aqui você vai ter uma região deficiente de elétrons, ok? Então as aminas elas se caracterizam por ser bases orgânicas, tá? As amidas também acontece isso, mas elas são mais fracas porque também ocorre esse processo aqui que eu mostrei para vocês, né? No caso aqui, por exemplo, essa dupla ligação aqui que tem no oxigênio, ela pode se concentrar aqui sobre o oxigênio, né? Então vai ficar da seguinte forma, né? Então você tem o carbono, né? Em vez de ele ter agora a dupla O, ele fica dessa forma aqui, com um elétron carregado aqui em cima sobre o oxigênio, né? E aqui ocorre a formação do que? Uma dupla ligação com o nitrogênio. Tem esse R aqui que não é um radical, tá? Isso daqui é uma cadeia carbônica, tá? Você só coloca o nome dessa forma aqui, tá? Então o R2 e esse R1 aqui, né? E ele fica carregado positivamente, tá? Então quando acontece isso daqui, o nosso nitrogênio, né, dessa estrutura, ele se torna bem menos eletronegativo, né? Por quê? Porque ele acaba ficando praticamente protonado nessa situação, né? Por quê? Porque ele está fazendo uma ligação a mais, tá? Então, nesse caso aqui, é lógico, ele não está protonado, tá, gente? Mas ele acaba tendo uma ligação a mais, tá? Então, nesse caso, ele não está estável, né? E acaba sendo que ele não se comporta como uma base nesse caso, tá? Então, vamos lá. Vamos entender, então, como que se dá a teoria de Bronsted-Lowry, rapidamente, tá? A teoria protônica. E o que acontece? Se é uma teoria protônica, a gente tem que prestar atenção nos prótons, né? Como que surge o próton, né? Como eu expliquei anteriormente, né? Aqui você vai ter a produção do H+, tá? E o que é importante aqui? O sentido da seta, ok? Sempre o nosso ácido, né? Sempre a nossa substância geradora de prótons, né? Ela vai atacar a região carregada negativamente. Então, uma base, como eu expliquei anteriormente, ela é rica em elétrons. Dessa forma, então, o próton, né? A substância carregada com o próton, né? Ou seja, carregada positivamente, vai atacar esse centro, né? Então, sempre que nós temos um ácido no meio, ele vai protonar e ele vai gerar uma substância carregada negativamente, uma espécie carregada negativamente, né? Um íon carregado negativamente, que no caso aqui do ácido acético, né? Vai ser o que? Vai ser o acetato, né? Então, a gente tem essa substância aqui, que ela está carregada negativamente, ou seja, ela tem um elétron, né, localizado sobre o oxigênio. E nesse caso, então, como ela é carregada negativamente, nós temos o quê? Nós temos uma base, né? Então ela se comporta agora como uma base conjugada de quem? Uma base conjugada do nosso ácido, né? Então todo ácido gera uma base conjugada, ok? E toda base, né? Por ela aceitar esse próton, né? E ela se tornar uma substância protonada, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai acabar se comportando como um ácido conjugado. Então, né, em resumo, né, todo ácido, ele é o que? Ele é um doador de prótons, tá? Então, doador de prótons, um ácido, né? E o que é uma base? Uma base é um receptor de prótons. Sempre vai ser um receptor de prótons, ok? O que um ácido produz? Um ácido sempre vai produzir uma base conjugada, ok? E o que uma base vai produzir? Sempre um ácido conjugado, tá? Fato importante esse daqui, ó. É um fato bastante importante. Por quê? Porque quando nós falamos lá em arrênios, né, a gente tinha, no caso aqui, a gente tinha
a água, né? E a água ela fazia o quê? Ela passava pelo processo de autoionização, que gerava H+, e também OH-, ok? Então, em arrênios a gente tem a dependência da existência de H+, e a dependência da existência de OH-, tá? No caso aqui para Bronsted-Lowry, você já não tem mais essa dependência aqui, ó. Não tem mais essa dependência aqui. Por quê? Porque uma base, qualquer base, vai ser um receptor de prótons, ou seja, é uma substância carregada negativamente, ok? Então, sempre que a gente vê uma base, uma substância carregada negativamente, ela vai funcionar como uma base, tá? Mas ainda existe a necessidade de um gerador de prótons, tá? Que é o que aqui no caso é sempre o hidrogênio, tá? Então sempre vai ser um gerador de prótons, tá? Então sempre o ácido, né, de Bronsted-Lowry é o mesmo ácido de arrênios, ok? Então sempre um ácido de arrênios, e aqui no caso a base já é uma substância carregada negativamente, ok? Agora a gente tem Lewis, né, que é mais amplo ainda, tá? Por quê? Porque aqui a gente não tem mais a dependência do quê? A gente não tem mais a dependência do OH, né? Então qualquer substância que é carregada negativamente, né, vai se comportar como uma base, né? Mas ela é mais ampla ainda porque a gente também não tem mais a dependência do H+, né? Ou seja, qualquer substância carregada positivamente vai se comportar como um ácido, né? Ou seja, uma base é um doador de par de elétrons, ok? E ela é, no caso, então, um nucleófilo, ou seja, um amigo de um núcleo, né? E um ácido, né, vai ser o que? Vai ser toda substância que aceita par de elétrons, tá? E logo ele é um eletrófilo, ou seja, um amigo de elétrons, né? Dessa forma, então, aqui, só lembrando, né, o nitrogênio ele vai acabar tendo o grupo de elétrons, né, direcionado sobre ele, né? E isso daí então faz com que a gente tenha aqui uma nuvem eletrônica maior que vai acabar sendo carregada negativamente, ok? Só que aqui, olha só, aqui já é o oposto a Bronsted-Lowry, porque a gente não está mais trabalhando com prótons, né? A gente está trabalhando aqui com elétrons, tá? E nesse caso, então, o nosso elétron aqui ele vai interagir com o nosso núcleo positivo, ou seja, nesse caso aqui é um carbocátion, tá? Então sempre um carbocátion vai ser um ácido de Lewis, ok? Aqui então o que nós temos, né? Nós temos a formação de um intermediário, por quê? Porque aqui é como se estivesse iniciando o processo de formação da ligação, tá? Mas é claro, se acontece aqui a formação da ligação, o nitrogênio ficaria com 4 ligações, isso não pode acontecer, né? Então dessa forma, um desses hidrogênios aqui, né? Vamos dizer esse daqui, ele vai acabar devolvendo, a gente desdevolver, né, mas alocar o elétron dele sobre o nitrogênio, e ele vai sair para o meio na forma de H+, tá? Então ele sai para o meio na forma de H+. E por que tem que sair na forma de H+? Porque nós estamos mexendo aqui no caso, né, no caso desse exemplo aqui, com um carbocátion. Significa que existe um contraíon qualquer, né, carregado negativamente no sistema, né? Então esse H+, depois ele vai acabar sendo atacado por esse contraíon, né, e produzindo uma outra substância, né? E dessa forma então a gente tem o nosso produto, tá? E o produto aqui vocês já podem ver que é uma amina, né? Então temos aqui o carbono fazendo 4 ligações e nosso nitrogênio fazendo 3 ligações, ok? No caso aqui ainda vai ter um par de elétrons aqui sobre o nitrogênio, ok? Dessa forma então, todo ácido de Lewis, o que ele é? Todo ácido de Lewis, ele é uma substância que aceita, né, aceita par de elétrons, né? Então ele aceita par de elétrons, ele é um receptor de elétrons, ok? E toda base, né, o que ela é? Por ser rica em elétrons, ela vai ser um doador de elétrons, né? Beleza? Então sempre lembrar disso aqui. Isso aqui é o que diferencia a Bronsted-Lowry de Lewis, né? Lewis é mais completo ainda que Bronsted-Lowry, tá? E nesse caso sempre lembrar que é a carga negativa atacando o núcleo positivo. Tudo bem? Então vamos fazer um exemplo aqui, né? Nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos ácido acético e amônia, tá? O que vai surgir dessa reação aqui, né? Primeira coisa, a gente está fazendo para Bronsted-Lowry primeiro, tá? Então, lembrar que essa região aqui, né, do ácido, ela vai fazer o que? Vai protonar, né? Então, vai gerar quem? Vai gerar esse íon aqui, o H+, tá? Consequentemente, se ela protonou, gerou o H+, ele já está gerando o contraíon, né? Que no caso é carregado negativamente. Se é carregado negativamente, vai agir como uma base, né? Então, é uma base conjugada. Então, o nosso ácido está gerando uma base conjugada, beleza? O que a gente vai ter aqui, então? A
a gente vai ter que esse H+, né, lembre-se que é Bronsted-Lowry, né, ele vai atacar a região carregada negativamente, ou seja, né, essa substância que está se comportando como um ácido, ela vai atacar uma região que está se comportando como uma base. E quando acontece isso, é um processo conhecido como protonação. A liberação do H+ é a desprotonação, e no caso aqui, então, quando você tem interação com o próton, é a protonação. Ok? Então, dessa forma, a gente tem a formação do que? A gente tem a formação dessa substância aqui, que é um íon, né? O NH4+, o íon amônio, que é um ácido conjugado. Por quê? Porque ele se torna carregado positivamente, tá? Então, em resumo, né, que a gente consegue ver que a gente tem uma reação entre ácido e base, né? O nosso ácido, pelo fato dele protonar, ele gera uma base conjugada, e a nossa base, pelo fato dela receber esse próton, né, o que acontece? Ela se torna um ácido conjugado, tudo bem? E como que se dá então o mecanismo, né? O mecanismo se dá através da reação do ácido conjugado com a base conjugada, né? Então a gente tem esse núcleo positivo atacando o núcleo negativo, que faz o que? O surgimento de um sal orgânico, tá? Esse sal orgânico aqui, a gente tem então aqui uma interação eletrostática, tudo bem? Então não é complicado, né? É sempre lembrar daquela ideia de que nós temos aqui o núcleo protônico sempre atacando o núcleo carregado negativamente, tá? Vamos ver agora então para Lewis, ok? Então agora a teoria ácido-base de Lewis, tá? No caso aqui, então nós temos um carbocátion interagindo com a amônia, tá? Então o que acontece aqui? Nós vamos ter o núcleo negativo agora atacando o núcleo positivo, tá? Então isso vai dar origem ao quê? Né? Isso aí vai dar origem a essa substância aqui, que é um intermediário, tá? Então, nesse caso, a gente já consegue observar que já começa a formar essa ligação aqui entre carbono e nitrogênio para se formar a amina, né? Só que nós ficaríamos então aqui com uma substância, no caso o nitrogênio, né? Fazendo 4 ligações, isso não pode, né? Então, dessa forma, o elétron do hidrogênio ele se direciona sobre o nitrogênio, e esse hidrogênio se torna H+, tá? O que está acontecendo aqui, tá? Sempre que a gente tem que lembrar aqui, o que é isso daqui? A gente tem um carbocátion, né? Significa que tem um contra-íon aqui no meio, né? Então, por exemplo, um contra-íon, um Y- aqui, né? Então significa que vai chegar um momento que quando isso aqui estiver no meio, já substituindo o carbocátion, né? Esse contra-íon ele vai acabar atacando esse H+ aqui para deixar o sistema balanceado, tá? Então dessa forma acaba acontecendo todo o balanceamento do sistema, né? Então sabendo que o H+ que esse hidrogênio vai gerar o H+, né? A gente tem a formação da nossa amina, né? Então o nosso produto aqui, né? Forma-se esse produto aqui oriundo de quem? Oriundo desse intermediário que surge da relação entre o núcleo carregado negativamente, né? Ou seja, a nossa base atacando o núcleo positivo, ok? Ou seja, atacando o nosso carbocátion nesse caso aqui, tá? Carbocátion, então, se ele tem um núcleo deficiente de elétrons, ele é um ácido, beleza? Então, todo carbocátion é um ácido de Lewis. Então aqui chegamos à nossa recapitulação, tá? O que nós temos, né? Nós temos aqui para ácidos e bases, ok? Então os ácidos carboxílicos e os fenóis, né? São o que? São ácidos orgânicos, né? Então pensando em Bronsted-Lowry primeiro, tá? Vamos pensar em Bronsted-Lowry, tá? O que acontece? Os ácidos, eles vão protonar, ou seja, gerar H+, né? E consequentemente temos as bases conjugadas, tá? Para as aminas, tá? O que vai acontecer? Elas vão se comportar como receptores de prótons, né? E consequentemente gerar ácidos conjugados, tá? Isso para quê? Isso aqui para Bronsted-Lowry, tá? Quando nós vimos a teoria então de Lewis, né? No caso, o que vai acontecer? Aqui nós vamos ter nos ácidos, né? Nós vamos ter eles se comportando como receptores de par de elétrons, né? E sendo então os eletrófilos, né? Então isso para Lewis, ok? Então isso aqui para Lewis, tá? Quando nós temos então para as bases, né? O que vai acontecer? Elas vão se comportar como doador de par de elétrons, né? Serão os nucleófilos, né? Ou seja,
essas são as bases dentro da teoria de Lewis, ok? Não é complicado, né? É até que relativamente bem simples, mas eu sei que isso acaba confundindo muita gente, né? Ah, quem é doador, quem é receptor, né? Quem doa prótons, quem recebe elétrons, né? Eu sei que isso pode confundir bastante, então por isso que eu quis trazer esses dois pequenos exercícios, né? Para que ficasse um pouco mais claro, tá bom? Então, pessoal, se vocês puderem, já deixa um curtir aqui nesse vídeo, né? Se vocês não são inscritos no canal, já se inscrevem e cliquem lá no sininho para vocês receberem sempre notificações, ok? Se vocês forem fazer uma compra na Amazon, lembre-se de tentar entrar pelo meu link, né? Porque assim fica mais fácil para eu conseguir uma comissão, né? E eu, como agora estou desempregado, eu iria agradecer muito vocês, né? Então, desde já agradeço todas as pessoas que vieram até esse momento aqui no vídeo, né? Muito obrigado pela sua companhia, espero que você tenha aprendido algo novo e até o próximo vídeo.